naquela época a gente também se animou. Agora as coisas vão dar certo. Aí depois do governo Fernando Henrique veio o governo do PT. E foi uma tristeza após a outra. Nós temos comentado muito no Pingos nos Is sobre esse último escândalo, o escândalo do dia, que é o escândalo do Banco Master, que parece ser a soma de todos os escândalos que já aconteceram no Brasil. E tudo indica que agora vai ser instalada uma CPMI com deputados e senadores para levantar as informações sobre esse escândalo. E eu sempre digo no Pingos que eu não acredito que ninguém vá ser punido por causa desse escândalo. Eu não acredito que nenhuma das pessoas envolvidas nas fraudes serão punidas. Então eu sou otimista em relação ao Brasil, mas eu também sou realista. Eu não acredito em fantasia. O Brasil não pune devidamente ninguém, a não ser aqueles que são acusados de crime de opinião, né? Se você der uma opinião que o Estado não acha que é correta, aí sim vem uma punição pesada em cima de você. Mas punição por crime comum, por crime financeiro, não vai dar em nada. E aí uma pessoa me mandou um comentário ontem. Olha, você está com uma postura muito negativa, você está lá no programa falando que as coisas não vão dar em nada, você tem que dar propostas. Eu não sei muito bem o que essa pessoa quis dizer. Mas é como eu sempre digo aqui, já falei sobre isso várias vezes. Eu vejo as pessoas divididas entre duas reações. Uma é aquela reação de dizer que o Brasil acabou. E isso é uma coisa que sempre me irrita. Eu vejo, tem muita gente que entra e diz, o Brasil acabou, não sei o que vocês ainda estão fazendo aí que não foram embora. Como se todo mundo pudesse arrumar as malas, pegar a família amanhã e ir para outro lugar. 99% das pessoas não podem fazer isso, óbvio. A gente tem que viver aqui. A gente tem que fazer o que for possível. Porque, como diz aqui o Oswaldo Ferreira, ninguém aguenta mais esse narco-estado instituído no país. Ninguém aguenta mais. Mas não adianta a gente fazer coisas que não vão resultar em nada. Não adianta a gente ter esperança que fazendo a mesma coisa que já foi feita inúmeras vezes, dessa vez o resultado vai ser diferente. E aí, é lógico, é um caminho muito difícil. Porque você tem que ter bom senso para perceber quando estão lhe enganando, quando estão prometendo para você um remédio que não resolve nada, e também não se deixar levar por esse desespero, esse niilismo desesperado de o Brasil acabou. Olha, eu tenho 63 anos. Esse ano vou fazer 64. Se eu tivesse R$1 cada vez que eu via essa frase, o Brasil acabou, na minha vida inteira, eu estava rico. Eu escuto isso desde 1984, quando eu me formei na faculdade, e o Brasil estava numa crise econômica medonha, não tinha emprego, eu me formei como engenheiro e todo mundo dizia, o seu futuro é desemprego, você não vai conseguir nada porque o Brasil está numa década perdida. Eu sempre ouvi isso, meus amigos. Com uma pequena exceção, entre os anos de 2019 e 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, não é porque eu sou fanático por Jair Bolsonaro, como muitos analistas fazem, né, essa análise rasa. É porque foi um período em que a gente voltou a acreditar no Brasil, porque tinha um ministério, muitos menos ministros, mas ultra competentes. Quem era o maestro da área econômica? Paulo Guedes.
Paulo Guedes é simplesmente uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. É um sujeito fascinante. Ele conhece muito sobre tudo. É uma pessoa que, tendo resolvido a sua vida financeira completamente, se sacrificou durante 4 anos para ajudar o Brasil. Eu poderia citar o nome de inúmeras outras pessoas que participaram do governo Bolsonaro, que são excepcionais. Meu amigo Marcos Troirro, o Adolfo Saxida, são inúmeras pessoas. Então foi uma época em que foi a única época na minha... Deixa eu ser correto aqui. Teve uma outra época também que foi logo depois do Plano Real. Quando foi implantado o Plano Real e a inflação no Brasil, que tinha chegado a 80% ao ano, caiu para 2%, 3%. Naquela época, a gente também se animou. Agora as coisas vão dar certo. Aí depois do governo Fernando Henrique veio o governo do PT. E foi uma tristeza após a outra. A Valéria está dizendo, é muito doído, mas eu aos 66 anos não posso ir embora. Muitos mais jovens também não têm como ir. Temos que manter a esperança. Valéria, morar fora do Brasil é uma excelente experiência. Eu já passei por essa experiência. Para algumas pessoas, é a porta para um outro futuro, para uma vida muito melhor. Para outras, não é. Nem todo mundo é feito ou tem a disposição para morar fora do país. Isso é uma oportunidade para algumas pessoas. A gente não pode ter essa postura de o Brasil acabou. Isso é uma loucura. Isso transmite uma mentalidade muito ruim. A Ana Paula Valente está dizendo, eu também não tenho como ir. Tenho 2 crianças pequenas e não tenho como trabalhar. É isso, Ana Paula. É um absurdo que o Brasil tenha chegado a um ponto em que a gente ache que a única solução é ir embora daqui. Então, eu vou repetir mais uma vez, porque eu quero que esse ponto fique bastante claro. Eu não sou da turma do desespero, do Brasil acabou, isso é tolice. A história do Brasil é feita de crises. A exceção são os períodos de normalidade. Então, se nós somos brasileiros, a gente tem que se acostumar com isso, lutar para sobreviver e prosperar nesse ambiente e fazer o que for possível para que o Brasil mude. Mas eu também não concordo com as pessoas que se iludem com promessas de políticos, de mudanças, que não vão acontecer enquanto o Brasil não evoluir e passar para uma outra fase da sua história. Então, eu não acredito, e não acredito mesmo, que CPI ou CPMI vá colocar nenhum banqueiro do Brasil, ou nenhum rico do Brasil, ou nenhum político poderoso atrás das grades. Eu acreditei nisso na época da Lava Jato. Vejam o que aconteceu de lá para cá. Então, eu não sou da turma do desespero, Brasil acabou, nem sou da turma poliana, que acha que agora a coisa vai mudar, nas próximas eleições tudo vai mudar. Não. Eu acho que as coisas no Brasil vão mudar sim, mas com muito trabalho, com muito sacrifício, e vai levar tempo. E qual é o caminho? O caminho é o que eu sempre digo aqui. Enquanto nós não nos educarmos, enquanto nós não aprendermos coisas que hoje nós não sabemos, nós ficamos reféns dos políticos. Basta vocês perceberem como o Brasil já mudou depois da internet, das redes sociais, depois que nós conseguimos nos comunicar. Então, eu não sou desesperado,
Mas eu também não sou iludido. Eu procuro um meio termo. O Odonis Ferreira está dizendo: nem no voto podemos acreditar. Odonis, o voto não resolve tudo. O voto, você usa o voto para colocar no Congresso, nas prefeituras, nos governos estaduais e na presidência da República, pessoas. Mas há muitas outras áreas do Estado onde o voto não significa nada. Você não vota para magistrado. Você não vota para promotor ou para procurador. Você não vota para ministro do Tribunal de Contas. Tem um monte de posições importantes no Estado onde o seu voto não faz diferença nenhuma. Eu não vou nem falar do fato de que no Brasil se usa o sistema proporcional, que é um péssimo sistema. São 1.000 candidatos a deputado, 1.500 candidatos a deputado estadual, 1.000 candidatos a deputado federal. É uma quantidade enorme de candidatos, você não tem condição nenhuma de fazer nenhuma escolha. A maioria das pessoas escolhe no dia da eleição.